Gênesis 13. O capítulo começa com a saída de Abraão do Egito, quando ele foi para o sul de Canaã. Na semana passada, a gente falou de quando o faraó descobriu, né, que Abraão tinha mentido para ele sobre a sua esposa, e quando entregou Sara para ser esposa de faraó. Então aqui ele foi expulso, né, e ele foi para o sul de Canaã, e ele parou em Betel. Após a sua passagem, ele, de forma desastrosa, né, teve uma passagem pelo Egito, e ele decidiu então, depois de ser expulso, buscar o Senhor. No final do verso 4 fala isso. Abraão invocou ali o nome do Senhor. Ele edificou um altar e buscou socorro, né, de quem ele sabia que realmente poderia ajudá-lo. Então aqui nesse início a gente já pode tirar uma lição super importante e super aconchegante para as nossas vidas. Que lição é essa? De que não importa o que nós façamos, sempre que a gente faz algo que não é correto ou que desagrada a Deus, quando a gente estiver enfrentando um tempo de dificuldade, a gente pode buscar o nosso Senhor. Ele está sempre disposto a nos ouvir, a nos atender, a nos acolher, a nos aconchegar nos seus braços amorosos de um pai. A gente não precisa ter vergonha de buscar Deus quando a gente erra. E a atitude de Abraão nos ensina a respeito disso, nos ensina sobre o amor de Deus para conosco. Ele sempre estará disposto para nos receber, desde que nós estejamos com o coração quebrantado e desde que nós estejamos envergonhados, porque o pecado ele nos envergonha. Quando a gente desagrada a Deus, a gente sabe que a gente errou. A gente não é bobo, né? Então, muitas vezes a gente fica tão envergonhado e é que a gente fica arredio. A gente não quer buscar a Deus. Eu tenho um filho pequeno. Muitas vezes, quando ele erra, ele fica envergonhado. Às vezes até mente, não, eu não fiz isso. Mas para Deus a gente não consegue mentir, né? Então, quando a gente erra, a gente se envergonha, isso é natural. E isso é bom, porque quando a gente tem vergonha, é porque a gente reconheceu que a nossa conduta, que a nossa atitude não condiz com a atitude de gente crente, de gente que precisa ser parecido com Jesus. E aí, a gente reconhecendo isso e buscando o Senhor, certamente a gente vai receber o perdão que a gente precisa, que a gente busca. Aqui a gente não tem relato, no capítulo 13, do sentimento de Abraão, após a passagem dele pelo Egito, após ele ter errado, após ele ter omitido sobre a situação dele, né, e ter entregue a mulher dele para outro homem. Mas eu creio que ele percebeu que ele errou e percebeu da necessidade urgente de buscar ao Senhor. E o Senhor o ouviu. E logo na sequência acontece um fato triste, que é o rompimento, né, de Abraão e Ló. Mas diante desse rompimento, desse fato, a gente percebe uma atitude. Lá nos versos 8 e 9, uma atitude generosa de Abraão. Olha só o que acontece. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. E se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Então, por conta de uma contenda, Abraão e Ló, eles decidem se separar. E a atitude de Abraão agora foi uma atitude humilde. Ele deixou o seu sobrinho escolher a terra que ele queria ir. Ele deixou ele decidir primeiro, né? Ele não falou, já que a gente não vai dar mais certo, não vai andar junto, você vai por aqui que eu vou por aqui. Não, do contrário. Eu creio que Ló aqui, ele foi surpreendido, né? Diferente de quando Abraão temeu pela sua vida no Egito, ele não se mostrou humilde naquele momento, né? Ele omitiu uma informação, colocou a mulher dele à disposição de outro homem. Isso aí demonstra um caráter completamente diferente do caráter dele agora, na reação dele diante do seu sobrinho Ló. Eu acho interessante mostrar aqui para vocês que Abraão, ele não teve receio de deixar Ló escolher o melhor lugar para ele, né? Muitas vezes nós somos assim, no dia a dia da nossa vida. Quando a gente tem a oportunidade, quando a gente está com a oportunidade nas nossas mãos de tomar as decisões, às vezes a gente busca sempre querer tirar vantagem, né, diante das situações. E aqui Abraão nos mostra que a gente não precisa fazer isso. Por quê? Porque ele tinha certeza do cuidado e do olhar de Deus para a vida dele. E então, por causa dessa certeza, ele não teve receio de deixar Ló escolher o melhor lugar. Então, talvez isso tenha sido, né, o que o encorajou, essa certeza de que Deus faria dele uma grande nação, como prometeu nos capítulos anteriores. E Deus não prometeu para ele, olha, Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação se você estiver na região X. Deus não disse isso, né? Então ele tinha essa convicção de que independente de onde ele estivesse, Deus ia usá-lo. E é essa mesma convicção que nós precisamos ter. Que independente das nossas circunstâncias, independente da nossa saúde, independente de onde nós estamos morando, independente das adversidades da vida, nós podemos sim ser usadas pelo Senhor para poder alcançar outras pessoas por meio do nosso testemunho. Então Ló escolheu aqui a Campina do Jordão, armou as tendas dele até próximo de Gomorra, que é uma cidade conhecida, mais pra frente nós vamos ver a consequência disso, uma cidade habitada por pessoas que andavam distante do Senhor, e o resultado disso nós vamos ver lá quando a gente estiver passeando por Gênesis 19. E o que isso nos mostra? Que nós devemos tomar cuidado com o meio em que nós vivemos. Se nós vivemos num meio de pessoas impuras, nós precisamos nos esforçar para sermos influenciadoras, porque nós não podemos nos deixar sermos influenciadas pelo meio, pelas pessoas. Isso nos mostra que nós precisamos ter a nossa fé inabalável. Porque é muito mais fácil, às vezes, a gente ser influenciado do que a gente influenciar.
Então a gente precisa ter muito cuidado, a começar pelas pessoas que a gente segue, pelas pessoas que a gente quer copiar. Às vezes a gente pode fazer uma pequena analogia numa receita de um bolo. Tem anos que você faz um bolo, sempre deu certo, todo mundo sempre gostou. Alguém te fala que pra você mudar alguma coisa, você vai lá e muda e dá errado. Pra que mexeu no que estava certo? Então a gente precisa ter bastante cuidado. Essa é uma parte importante e muito delicada na vida de nós, cristãos, aqui na Terra. Olhando para a atitude de Abraão, a gente pode ter certeza absoluta de que quando a gente obedece ao nosso Senhor, quando a gente olha para o nosso próximo, às vezes como se ele fosse superior a nós, que muitas vezes o nosso pecado, o nosso orgulho, a soberba nos impede de olhar as pessoas dessa forma, a gente vai colher bons frutos. De agir, por agir dessa forma, né? A gente planta boas sementes e a gente certamente, com a ajuda de Deus, a gente colhe bons frutos lá na frente, com certeza absoluta. Isso não significa que a gente tem que ter atitudes robóticas, mecanizadas, esperando uma recompensa de Deus. A gente precisaria agir assim de forma natural, né? Mas não importa que a gente faça isso ainda de forma pensada e planejada. E com certeza a repetição dessas atitudes vai fazer com que a gente haja dessa forma, de forma natural assim, de forma leve assim, no dia a dia da nossa vida. Passando agora para Gênesis 13, né, os versículos 14 e 15, eu vou fazer a leitura deles para a gente fazer a aplicação mais uma vez. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Que aplicação a gente pode tirar aqui? Que mesmo depois que Abraão desagradou a Deus, que Abraão desobedeceu a Deus, que Abraão desonrou o ser crente, o ser do povo de Deus, quando ele omitiu a informação e gerou toda aquela confusão, mesmo depois disso tudo, ele ainda teve a continuidade, o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. E assim também é com a gente. Quando a gente desagrada a Deus e a gente se volta para Ele, quando a gente o busca, quando a gente faz isso com o coração verdadeiramente arrependido, quando a gente tem a consciência do nosso erro, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai bondoso, que se mostra sempre pronto para nos socorrer. Isso não significa que Ele vai sempre dizer sim para as nossas vontades, para os nossos pedidos, para as nossas orações, para as nossas petições, para os nossos desejos. Mas isso nos garante que a gente vai sempre ter um colo amoroso do Senhor para nos acolher. Independente do quanto a gente errar, independente do quanto a gente pecar. É a nossa natureza. Não adianta a gente bater no peito e falar: a partir de hoje eu não peco mais. Uma hora ou outra, a gente vai deslizar. Mas essa certeza de que Deus está sempre pronto para nos acolher, para nos aconchegar, para nos abraçar, ela traz muito conforto para as nossas vidas. E esse conforto não significa que a gente pode: eu vou sair pecando por aí que sempre eu posso voltar para Deus. Não significa isso. A gente que é crente, a gente sabe que essa certeza de que Deus está sempre com os braços abertos esperando para nos acolher, não nos dá uma carta branca para a gente sair pecando. Mas sim nos conforta no sentido de que quando nos arrependermos, quando errarmos, quando cairmos, quando pecarmos, nós temos a quem pedir socorro. E também a gente pode tirar uma lição aqui, talvez dura, mas que nós devemos ter um olhar cuidadoso para as pessoas que nos rodeiam, para as pessoas que se assentam à nossa mesa. Aqui a gente precisa ter um olhar cuidadoso, por quê? Porque ninguém é melhor que ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. Nós, cristãos, que temos uma caminhada com Deus, não precisamos buscar andar somente com gente que tem a mesma crença, que crê na palavra, que talvez esteja na mesma igreja. Até porque se a gente fizesse isso, o nosso papel de missionário nunca poderia ser cumprido. Mas a gente precisa nos fortalecer. A gente precisa ter a nossa fé fortalecida, a gente precisa ter conhecimento da palavra, a gente precisa ter a palavra encostada em nós, porque se a gente estiver fraco, se a gente estiver sem conhecimento, a chance da gente ser influenciado e não influenciar as pessoas é muito grande. Então fica uma lição aqui pra gente, que a gente precisa ser vigilante, que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente ouve, com as coisas que a gente repete, com as coisas que a gente reposta, com as coisas que a gente curte, com as publicações que a gente comenta e o que a gente comenta. Porque muitas vezes o mundo é sorrateiro, o inimigo é astuto. Muitas vezes a gente vai se amoldando as coisas, vai achando isso e aquilo ali normal, vai achando que a gente precisa se modernizar, que a gente precisa ter mais cara do mundo, que se a gente não fizer isso a gente vai ser engolido, a gente vai ser deixado para trás. Não, nada disso. A gente precisa se amoldar à palavra do Senhor. A gente precisa se amoldar aos ensinamentos do Senhor. A gente precisa ter características de Cristo. E aí sim, munido de tudo isso, munido da palavra, munido do cheiro de Cristo, da aparência de Cristo, da palavra de Cristo, a gente vai estar pronto para caminhar em qualquer lugar, para se assentar em qualquer mesa e influenciar ao invés de sermos influenciadas. Eu espero que vocês tenham compreendido essas duas grandes mensagens que Gênesis 13 traz para a gente. A primeira delas é que, independente de nós errarmos, e quando nós ficamos envergonhados por causa do nosso erro, a gente pode se voltar para o Senhor, a gente pode correr para os braços do Senhor, a gente pode gritar por socorro, mas a gente precisa estar verdadeiramente arrependida, com o coração quebrantado,
diante do Senhor. E essa garantia de que Ele vai sempre estar de ouvidos abertos, de olhos abertos e de braços abertos para nos receber, não nos dá carta branca para pecar, mas nos dá o consolo de saber para quem é que nós podemos e devemos sempre recorrer pedindo ajuda. E a segunda lição é que a gente precisa ser vigilante quanto à nossa fé, quanto às pessoas que a gente anda e quanto às pessoas que a gente se assenta junto. Que Deus possa nos ajudar a compreender que não existe nenhum pecado que não pode ser perdoado, que a gente pode ter essa leveza de saber que o sacrifício do Senhor na cruz é suficiente para pagar nossa dívida, para limpar qualquer mancha que a gente carregue, de qualquer erro que a gente já tenha cometido. E que a gente possa se lembrar que, munidos da palavra do Senhor, com a aparência, com o cheiro, com a fala de Cristo, nós podemos se encaminhar por esse mundo cheio de pecado, cheio de coisas que entristecem a Deus. E lá no mais profundo do poço do pecado, para resgatar pessoas, para levar a mensagem de Deus sem sermos contaminadas.